Fiquemos de joelhos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre das vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, ouçamos as leituras. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo tão desfigurado, ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava para si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos.
Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo encontrado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego Espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos,
Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplica, com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que é significado da obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. O Senhor esteja convosco. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia ali um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se ali com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados e comandante e os guardas e os judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-se no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e conversou com a encarregada da porta e o levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro:
não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, eles mesmo não entraram no palácio, para não ficarem impuros, e puderam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresenteis contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando que a morte havia de morrer. Então Pilato entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho, e Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o!
Pilato respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilato ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilato disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilato procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gálbata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilato disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes e os judeus disseram a Pilatos: Não escrevas O rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilato respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quando a túnica, esta era tecida em costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim que se cumpria a escritura, que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela os discípulos que o amavam, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo o acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram-lhe numa vara uma esponja embebecida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou-se o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e o tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que fora crucificado com Jesus. Ao se aproximarem-se de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe um lado com uma flecha, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis que isto aconteceu, que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que o transpassara. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilato consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, e ao mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, envolveram-se com aromas e faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e com o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Podemos nos sentar um instante, queridos irmãos e irmãs? Nós hoje estamos fazendo memória da sexta-feira da Paixão de Cristo, a sexta onde Cristo é preso e morto. Bem acabamos de ouvir no Evangelho de hoje. Mas hoje nós vivenciamos a liturgia da palavra. É o único dia em que o sacramento se cala, se silencia, para dar lugar ao evento, a um fato que aconteceu. Por que o sacramento se cala? Pois nós não temos consagração. É o dia em que toda a igreja, no mundo todo, não celebra nenhuma missa, pois Cristo está morto. Então o sacramento se silencia e dá lugar a fazermos memória do acontecimento da morte de Cristo. Hoje nós contemplamos o fato do qual nascem todos os outros sacramentos. Do peito aberto de Cristo, da água, do sangue, brotam todos os sacramentos a nós, da sua morte, da sua paixão, do mistério da sua Páscoa. Todos os outros sacramentos brotam e alcançam a nós a salvação. O mistério pascal de Cristo, antes de ser mistério, é uma realidade histórica. Sem a história, sem o fato, sem o real, o plano deste mistério, o plano de salvação de Deus seria para nós uma ideologia. Sem esse evento, sem esse acontecimento, seria só um sistema de doutrinas religiosas, talvez. Mas não, nós acreditamos fielmente que este fato realmente aconteceu. Não é somente uma história contada. Essa história da qual apresentamos, este fato, essa realidade da qual vivenciamos, é essencial para a nossa fé, pois dessa narrativa de hoje nascem, por exemplo, os evangelhos, para retratar a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, que os discípulos, os apóstolos se preocupam em escrever, para que chegasse até nós, até nos dias de hoje, essa história. Mas os apóstolos, eles não precisavam provar que Jesus havia morrido. Isso praticamente o império todo sabia, boa parte do império sabia. Jesus era um homem muito famoso, era muito seguido, então muita gente sabia que o fato de Jesus ter morrido era um fato real. Mas o que realmente importava?
o que realmente era decisivo era a preocupação de testemunhar, por exemplo, a ressurreição. É isso que torna Jesus diferente de todos os outros. Morreu como nós, mas ressuscitar, nós ressuscitaremos como Ele, não Ele simplesmente como nós. Então Ele abre as portas da ressurreição para nós. A escolha, por exemplo, do substituto de Judas, qual o critério que era? Judas traiu, se matou, ficaram 11, precisavam de mais um, pois Jesus escolheu 12. O critério era justamente que fosse alguém que era testemunha da ressurreição. Precisava ser e dar testemunha da ressurreição. Então nós vemos que a grande preocupação é sermos testemunhas dessa ressurreição. Mas hoje o que nós precisamos saber não são relatos exatos da morte de Jesus, por exemplo, a morte física. Há quem questiona que Jesus foi pregado na mão, outros falam que o prego pegou no pulso, porque na mão ia rasgar, ia cair o corpo, e então detalhes físicos de quanto tempo que ele ficou, qual foi o processo de sofrimento. Então, mais do que um processo físico da morte de Jesus, é saber que verdadeiramente Jesus nasceu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Este fato a gente tem que ter dentro de nós como uma verdade da nossa fé, que fundamenta a nossa vida, mais do que simplesmente histórias que contam, mas uma verdade profunda que conduz a nossas vidas. Dores nós conhecemos, várias dores, as nossas, mas Cristo sofreu dores diferentes das nossas. Sim, Cristo sofreu a dor de Deus, uma dor que foi dor aceita, uma dor que foi uma dor doada, uma dor que foi uma dor oferecida. É mais do que qualquer outra dor que qualquer ser humano tenha vivido, uma dor que somente Deus poderia suportar. Nenhum ser humano poderia suportar a dor que Deus suportou. Então, dois grandes momentos dessa paixão de Cristo precisam ser recordados. O primeiro, o momento do Getsêmani, e o segundo momento, o momento da aflição, que acabamos de ouvir. O Getsêmani é quando Jesus reza no Horto das Oliveiras, e lá ele reza profundamente e depois é preso. E depois nós veremos a flagelação. São duas dores fortíssimas que Jesus viveu: a dor da alma e a dor do corpo. Na alma, Jesus no Getsêmani vivencia dores maiores do que as dores que nós conhecemos. A nossa alma, nós sentimos dores, por exemplo, de saudade, de tristeza, medo, angústia, depressão, culpas, tantas as dores que as nossas almas sofrem, mas Jesus viveu uma dor diferente. Para entender essa dor, precisamos ter a noção do pecado. Quão grave que é o pecado que cometemos de afastamento de Deus. Estarmos distante de Deus e distante do irmão. Foi a dor que Jesus sentiu na sua alma. Quem já passou por depressão, sentir-se sozinho, sem ter ninguém para lhe consolar, por mais que tivesse rodeado de pessoas. Quem viveu um medo profundo, sem saber como escapar daquilo que iria enfrentar, pode talvez ter um pouquinho da noção do que Jesus vivenciou. Mas Jesus vivenciou uma dor muito maior que isso, a dor do pecado. Para ter ideia, chegou a suar sangue. Qual agonia e sofrimento que Jesus não passou para suar sangue. Paulo aos Coríntios vai dizer: Deus o fez pecado por nós. Sim, Deus fez o seu Filho assumir todos os pecados por nós. Carregou todas as culpas, todos os pecados, todos os sofrimentos, todas as misérias humanas em um único homem. Um único homem, carregando tudo. Os pecados que vieram antes dele, os pecados dos que estavam junto dele enquanto ele viveu, os pecados nossos, os pecados futuros da humanidade, todos eles sobrecarregados em cima de um único homem.
homem algum suportaria, somente Deus suportaria. Por isso que ele é considerado o Cordeiro de Deus. Foi imolado justamente por isso, para redimirmos dos pecados. Ontem nós falávamos da figura do Cordeiro que é imolado. Tiram-lhe o sangue para que o sangue, a morte dele, apague os pecados dos outros no rito antigo da Páscoa. Pois agora, quem assume os pecados e todos eles é Jesus, tornando-se o Cordeiro de Deus. E vemos as dores do corpo. Essas dores, nós conhecemos dores, quando a gente corta uma mão, um pé, bate o dedão, tem fome, ou tantas outras dores físicas que a gente vivencia, tem dor de cabeça, dor de barriga, são diversas as dores que nós possuímos. Mas Jesus foi a dor mais atroz, o flagelo mais cruel que poderia existir. Ele recebeu 39 chibatadas, segundo a lei judaica, 39 chicotadas, e na lei romana seriam até mais. Muitos não sobreviviam às 39 chicotadas, para a gente ter noção da gravidade que era isso. Muitos não suportavam. Além de receber chibatadas, carregou a cruz. Além de carregar a cruz, ficou pendurado e padeceu por horas lá. Veja quanta dor que este homem não sofreu. Seu corpo nu, sendo cortado, a carne à vista, talvez o osso. Talvez a gente lembre aquela carnificina que vemos, por exemplo, no filme Paixão de Cristo. Muitos já assistiram, passa na TV e a gente se emociona. É um filme que tentou retratar o mais próximo possível do que aconteceria com Jesus. Mas mesmo naquele filme, eles não mostraram tudo, pois se mostrasse tudo, talvez não assistiríamos. Então nós vemos que Jesus viveu um sofrimento atroz e profundo. Hoje nós temos dificuldade talvez de nos comover. Assistimos o filme da Paixão e vemos Jesus sofrendo, nos emocionamos, mas se tornou tão rotineiro ver a dor humana. Jesus é só mais um, talvez, que a gente veja. Liga a TV de meio-dia, no jornal, nos plantão policial que tem. É mais um que está morto, outro com a cabeça cortada, outro com o braço esmagado, outro que foi atropelado. A gente recebe no WhatsApp as fotos do atropelamento. Então, o corpo humano se tornou só mais um corpo morto. E temos talvez dificuldade de tantas mensagens, tantas fotos que recebemos no dia da Páscoa, no dia da sexta-feira da Paixão, falando de Jesus, 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 que talvez não compreendemos verdadeiramente o significado desse Jesus, da qual devemos reverenciar. Então nós temos certa dificuldade de nos comover, talvez até de chorar e de lembrar da paixão de Cristo. Mas talvez Jesus até quisesse que tivéssemos essa dificuldade. Ele vai falar para as mulheres o seguinte: mulheres, não choreis por mim, choreis por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus vai dizer para elas que choravam ao ver Jesus, choravam, ele vai falar: não chora por mim, chora por você, chora pelos teus filhos, chora por aqueles que virão e que sofrerão, por outros chore. E Jesus nos faz lembrar desta dimensão importante. Neste aspecto, então, nós deixamos a história, lembrar fatos históricos, para entrar no hoje da nossa própria história. O evento se torna mistério e é anúncio então para quem? Para mim. Hoje, para mim, a partir do hoje da minha existência. A primeira leitura vai nos deixar bem claro isso. Isaías fala: foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. As suas feridas, o preço da nossa cura. O Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. As nossas feridas, os nossos pecados, a nossa cura. Nossa como nossa, nós como minha, sua, a sua,
a sua dor, o seu pecado, a sua culpa. Não algo generalizado como pegamos no celular e transmitimos num grupo da família que vai para todo mundo. Mas Jesus morreu por cada um de nós. A sua paixão deve tocar cada um de nós. Deixamos então que Cristo toque no nosso coração. Por causa de nós, por causa de mim. Paulo vai dizer na sua carta aos Gálatas: me amou e se entregou por mim. Sim, ele me amou. Paulo não vai dizer nos amou, me amou. E se entregou por quem? Por mim. Lembre-se sempre disso. Foi por você que Jesus se entregou. Estamos chegando perto do momento do beijo da cruz. Logo mais, nós vamos estar dando o beijo da cruz. A nossa vontade talvez é se ajoelhar perante essa cruz e pedir consternados: Senhor, o que queres que eu faça? Tudo que sofreste por mim, o que tu quer que eu faça, Senhor? Na frente da cruz. Mas nessa tarde, a resposta não é dada por Cristo. Nessa tarde não virá a partir dele ou a partir das reflexões do Evangelho, não. Porque hoje ele silenciou. Hoje Jesus morreu. E nos cabe o que então? O reconhecimento e o respeito pelo dia da paixão, pela cesta da paixão, pela cruz que ele carregou a cada um de nós. Amém? De pé, façamos a oração universal, da qual juntos nós vamos rezar por diversas intenções, para toda a igreja, para todos os que necessitam das nossas orações. A resposta está no nosso telão, juntos vamos responder. Acolhei, Senhor, nossa oração pela Santa Igreja. Para que o Senhor lhe dê a paz e a unidade e a proteja por toda a terra, rezemos. Acolhei, Senhor, nossa oração. que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso louvor. Amém. Pelo Papa, para que o Senhor conserve são e salvo à frente de sua igreja, governando o povo de Deus, rezemos. acolhei, Senhor, nossa oração. Protegei com amor o Papa Francisco, que escolhestes para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer na fé e na caridade. Amém. Pelo clero e pelos leigos, Por todos os bispos, presbíteros, diáconos e ministros da igreja e todo o povo fiel, rezemos. acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno, que santificais todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os que constituem o vosso povo, para que vos sirvam com fidelidade. Amém. Pela unidade dos cristãos, Por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor os reúna e os conserve na unidade, rezemos. acolhei, Senhor, nossa oração. Ó Deus, aumentai a fé e o entendimento do vosso povo fiel, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Amém. Pelos que não creem em Deus e em Cristo, Para que, iluminados pelo Espírito Santo, encontrem o Deus verdadeiro e a Cristo, o caminho, a verdade, a vida, rezemos. acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno, pusestes no coração de todos o desejo de buscar-vos. Fazei que todos os proclamem como o único Deus e que todos reconheçam Cristo, vosso Filho, como caminho da salvação. Amém. Pelos poderes públicos, Para que, inspirados nos direitos humanos,
Dirijam de tal modo as nações que todos possam viver no bem-estar, da justiça e da paz. Rezemos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Ó Deus, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Amém. Pelos que sofrem necessidades. Para que o mundo seja livre de erro, da doença, da fome, se abram as prisões, os exilados retornem, os doentes tenham conforto e saúde. Rezemos. Senhor, nossa oração. Ó Deus, cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, para que se alegrem em suas provações, pela vossa misericórdia. Amém. Mantemo-nos de pé, que agora vamos fazer a procissão da cruz. Logo após eu darei o beijo, e ao final da celebração, todos poderão então também dar o beijo da cruz. Vinde, adoremos. Vinde, adoremos. Vinde, adoremos. Permanecemos de pé, enquanto que os ministros preparam o altar para recebermos a comunhão. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso,
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, o vosso... Tem mais? Não tem mais? Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Podemos nos sentar, a gente vai proceder com a comunhão e no final da celebração, aí será dado o beijo da cruz. O pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Na Páscoa nova da nova lei, quando amou-nos até o fim, partiu o pão, disse: isso é meu corpo, por vós doado, tomai e comei.
O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Se neste pão, nesta comunhão, Jesus por nós dá a própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Onde houver fome, reparte o pão, e tuas trevas hão de ser luz, encontrarás Cristo no irmão, serás bendito do eterno Pai. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Só um instante, aviso bem rápido. A vigília pascal, sábado às 19h30 aqui na comunidade. Algumas comunidades receberam aviso, alguns catequizandos, de que seria às 20 horas. Não, é 19h30, tá bom? Então, já se programe para estar sábado, amanhã às 19h30 aqui. E tragam a vela, também, uma vela para a procissão da luz, e quem quiser também uma garrafinha, pois vai ter um recipiente com água benta para você estar levando água benta para vossas casas. Convidamos também a todos para hoje à noite, às 6 horas, a procissão do Senhor dos Bons Passos e de Nossa Senhora, conforme o aviso de ontem, e 19 horas, a apresentação do Alto da Paixão, lá na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe. A gente pede que todos, ao final da celebração, venham, façam seu beijo na cruz, de forma silenciosa, respeitosa, e se retire da igreja, em silêncio, pois estamos no dia em que o Cristo está morto. Ontem, infelizmente, muitos ficaram conversando dentro da igreja no espaço da adoração. Tá? Em silêncio, nos retiramos. Quer conversar? Pode, no pátio da igreja. Ok?
Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás, brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz. Tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre, do pecador. Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. À sombra dos teus braços, a igreja viverá. Por ti, no eterno abraço, o Pai nos acolherá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás.